Olá, nós somos o grupo Tricolor do Morumbi e iremos apresentar a PS3 de modelo de tomada de decisão. Iremos solucionar um problema da equipe Red Bull Racing no GP de Interlagos. Esse problema ocorre frequentemente na Fórmula 1, que é qual estratégia tomar em relação às combinações dos pneus, com o objetivo de maximizar o desempenho do piloto, minimizando seu tempo de corrida. No início, a explicação de como resolvemos o problema, é importante saber alguns regulamentos. O primeiro deles é que existem 3 tipos de pneu: o macio, o médio e o duro, sendo o macio mais rápido, porém com mais desgaste durante a corrida. O médio com uma velocidade um pouco inferior, porém uma maior resistência ao desgaste, e o pneu duro, que tem maior resistência ao desgaste, mais que os outros dois, porém uma menor velocidade. A partir disso, consideramos apenas esses 3 pneus, visto que no GP de 2019 em Interlagos não houve previsão de chuva durante a corrida. O piloto deve largar com o pneu utilizado na melhor volta da fase de classificatória para a corrida. Também, o piloto é obrigado a parar pelo menos uma vez o pit stop para realizar a troca de pneus. Isso, pois é determinado que durante a corrida o piloto utilize pelo menos 2 tipos de pneu. Se ele começa com macio, ele deve utilizar outro pneu, sendo ele médio ou duro. A tecnologia nos carros de Fórmula 1 aumentam anualmente. Portanto, o tempo da volta dos autódromos tende a diminuir a cada ano. Para calcular o tempo de volta do GP de Interlagos 2019, utilizamos os dados das melhores voltas dos últimos 16 grandes prêmios do Brasil, que acontecem uma vez por ano, dos quais não choveram, e criamos uma linha de tendência para estimar o melhor tempo de 2019. O melhor tempo consideramos como o pneu macio, já que é o mais rápido, e para os outros pneus utilizamos os dados fornecidos pela equipe. O programa começa a partir das variáveis paradas no pit stop, que representa o número de vezes que o piloto parou no pit stop, voltas duro, voltas média, voltas macio inicial e voltas macio 2, que representa o número de voltas com cada pneu durante a corrida. E paradas duro binária, paradas médio binária e paradas macio 2 binário representa se o piloto parou no pit stop para realizar a troca de algum desses pneus. O objetivo do programa é minimizar o tempo total da corrida, cuja função objetiva apresenta a multiplicação do número de voltas de cada pneu que ela utilizou com o tempo do pneu, como representado na função abaixo. Voltas pneu duro vezes tempo do pneu duro, mais voltas do pneu macio vezes o tempo do pneu macio, mais voltas do pneu médio vezes o tempo do pneu médio, mais voltas do pneu macio 2 vezes o tempo do pneu macio 2. Ocorre o pneu macio 2, pois consideramos que o piloto largará com o pneu macio, que ele utilizou na melhor volta da fase classificatória. E também transformamos o número de paradas com o tempo médio das paradas no pit stop, realizados pela equipe. E para finalizar, levamos em conta os desgastes do pneu durante a corrida. Para isso, utilizamos a soma de PAs de N igual à própria variável do número de voltas de cada pneu e o coeficiente de desgaste de cada pneu. Para começar a falar sobre as restrições, começamos primeiramente com o mínimo de paradas, pois, como é dito pelo regulamento, o piloto deve no mínimo parar uma vez. Por isso, a célula B1, representada pelo número de paradas, deve ser maior ou igual a 1. Na restrição número 2, utiliza a multiplicação entre o número de voltas com cada pneu. Tal conta deverá ser maior ou igual a 1, para indicar que o piloto tenha utilizado ao menos 2 tipos de pneu durante a corrida. Também temos o número de voltas igual a 71, onde a soma do número de voltas de cada pneu deve ser igual a 71, que é o número de voltas total do GP de Interlagos. A restrição Soft One se deve, pois como o pneu inicial utilizado na largada é o pneu macio, seu número de voltas precisa ser maior ou igual a 1. A restrição VHARD-B é utilizada para marcar na variável voltas do pneu duro binário se houve troca para colocar o pneu duro. Essa função utiliza B2, ou seja, número de voltas do pneu duro, se for igual ao maior ou igual a 1, será 1, caso contrário será 0. Devemos seguir o mesmo raciocínio para VMedium-B e VSoft-B.
Parada igual a troca é uma restrição que transforma a variável paradas em uma função da soma das três variáveis de voltas binárias dos pneus macios, médio e duro, que somadas representará o número de paradas na corrida do piloto. Para finalizar, adicionamos que a célula B6, B7 e B8 deve apresentar resultados binários, ou seja, essas variáveis servem para marcar se ocorreram paradas para trocar esse tipo de pneu, então devem valer 0 ou 1. E também das células B1 a B5 devem ser números inteiros, pois não é possível fazer números quebrados de voltas ou de paradas. Após concluir o programa e rodar o solver, chegamos à conclusão que a melhor estratégia de corrida será fazer duas paradas, utilizando os pneus macios de largada por 17 voltas, o pneu médio por 23 voltas e o segundo pneu macio por 31 voltas. Com essa estratégia, o tempo total de corrida esperado é de 1 hora e 27,6319 minutos. A equipe da Red Bull teve algumas dificuldades nos seus últimos pitstops. Para isso, realizaremos o método de designação para designar cada participante do pitstop em cada tarefa. Nessa tabela, temos os 18 integrantes da equipe do Red Bull e seus melhores tempos para realizar cada tarefa. Na troca de pneu, é necessário 8 membros, para a mangueira 2, para parafusos 4, para o macaco 2 e para a mudança de bico 2. Para realizar a designação, no tempo mínimo, utilizamos a função somar produto com a matriz de tempos com a matriz das variáveis, juntamente às restrições, no qual o número de pessoas que realizaram os parafusos deve ser igual a 4, ou seja, na coluna parafusos a soma deve ser igual a 4. Na troca de pneus a soma deve ser igual a 8, na mangueira igual a 2, no bico igual a 2 e no macaco igual a 2. Já para os membros da equipe, a soma de sua linha deve ser igual a 1, pois eles devem realizar somente uma função para completar todo o pitstop. E para finalizar, colocamos que as variáveis devem ser binárias, ou seja, se tal pessoa for designada, deve ser igual a 1, se ela não for designada, igual a 0. Com isso, chegamos na melhor designação para minimizar o tempo do pitstop, onde os responsáveis para a troca de pneus serão o Álvaro, Adriano, Batista, José, Lucas, Rafael, Alexandre e Gabriel, para a mangueira, Bruno e Eduardo, para parafusos, Pedro, Rodrigo, Felipe e Thomas, para o macaco, Fernando e Oliver, e para a mudança de bico, Gustavo e Roberto. A partir do método de designação, foi possível melhorar a produtividade dos mecânicos e reduzir o tempo de pitstop. Assim, o pitstop de Verstappen em Interlagos foi o mais rápido da história da Fórmula 1, ajudando-o a conquistar o título do GP de Interlagos. Para linkar nosso trabalho a uma matéria interdisciplinar, utilizaremos estatística e suas ferramentas para comprovar nossas estimativas em relação à linha de tendência que gera a melhor volta do GP de Interlagos a cada ano, conforme as tecnologias vão progredindo. O intervalo de confiança foi realizado com base nas melhores voltas dos anos de 2014, 2015 e 2016 do GP de Interlagos. Calculando o desvio padrão e a média, e utilizando uma confiança de 90%, podemos concluir que os valores da linha de tendência correspondem ao intervalo de confiança, sendo ele no valor entre 68,99 e 74,44. Contudo, as melhores voltas dos 3 anos estão dentro do intervalo, o que significa que nossa linha de tendência é válida para nossos cálculos. Contudo, podemos concluir que os dois métodos que utilizamos para melhorar a performance da equipe, reduzindo o tempo do pit stop e na corrida, foram fundamentais para o corredor da Red Bull, Max Verstappen, levantar o caneco em pleno autódromo de Interlagos. Além do mais, nosso método de designação do pit stop foi reconhecido como o mais rápido da história da Fórmula 1, o que marcou para sempre na história.